Okay, noch einmal, Leute. Aufgabe 5 und 7. Na gut, also passt auf. Onkel Willi war nicht sehr fleißig. Er hat nicht gern gearbeitet. Er ist lieber mit den Mädchen tanzen gegangen. Einmal war sein Vater sehr krank. Er konnte nicht in die Bäckerei gehen und backen. Also hat er Onkel Willi darum gebeten. Aber Onkel Willi ist zu spät aus dem Bett gekommen. Keiner hat Brezeln gebacken. Niemand hatte Brötchen zum Frühstück. Die Bäckerei hatte den ganzen Tag geschlossen. Sein Vater war sehr wütend. Sie haben gestritten. Großvater hat gerufen: Nie machst du, was ich sage. Geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Am nächsten Tag hat Onkel Willi sich ein Motorrad gekauft und ist dorthin gefahren, wo der Pfeffer wächst. Nach Indien. Er war schon verrückt, mein Onkel Willi. Was sagt ihr, Leute? Noch einmal, oder? É, acho que tem que ser mais uma. Eu acho que eu me perdi em algumas trem. Ja, ich glaube, du hast recht. Para mim faltou uma. Ah, gut. Aber noch einmal. Aufgabe 5 und 7. Na gut, also passt auf. Onkel Willi war nicht sehr fleißig. Er hat nicht gern gearbeitet. Er ist lieber mit den Mädchen tanzen gegangen. Einmal war sein Vater sehr krank. Er konnte nicht in die Bäckerei gehen und backen. Also hat er Onkel Willi darum gebeten. Aber Onkel Willi ist zu spät aus dem Bett gekommen. Keiner hat Brezeln gebacken. Niemand hatte Brötchen zum Frühstück. Die Bäckerei hatte den ganzen Tag geschlossen. Sein Vater war sehr wütend. Sie haben gestritten. Großvater hat gerufen: Nie machst du, was ich sage. Geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Am nächsten Tag hat Onkel Willi sich ein Motorrad gekauft und ist dorthin gefahren, wo der Pfeffer wächst. Nach Indien. Er war schon verrückt, mein Onkel Willi. Okay, Leute. Moment mal, ich teile den Bildschirm. So, habt ihr gut verstanden? Niemand? Posso começar? Bitte. Não sei se está certo. Ich glaube, Nummer 2 ist não sei, discussão, conversa. Meinst du hier? Ja, Ja. Ja, gut gesagt. Hier Onkel Willi betet, Entschuldigung, hier der Großvater betet Onkel Willi. Bitte, kannst du die Bäckerei öffnen? So, ich ja, bin krank, kannst du bitte die Bäckerei morgen öffnen? Nummer 2, hier Nummer 3. Keine Ahnung? ich glaube, Nummer 3 ist der Onkel.
É isso que tá escrito? Porque eu não tô conseguindo ler muito bem aqui. Eu tô visualizando pelo tablet. Hum. Gelonkerhai. Ah, Bäckerei, padaria. Bäckerhai. Desculpa. Ah, É que aqui tá meio distorcida o PDF. leider nicht. Leider nicht, Larry. Eu não sei Ah, se eu coloquei que calma, a terceira seria o 4, ja, gut gemacht. mas acho que é o difícil. Ja, Onkel Willi konnte nicht wecken oder konnte nicht aufstehen. Ja, não conseguiu levantar, não conseguiu despertar. So gut, Nummer 3 hier. Nummer 4, so, was ist die Folge, pessoal? Was ist die Folge? Qual é a consequência? Ah, die Bäckerei ist geschlossen. Perfekt. So, hier, das zweite Bild ist Nummer 4. Und dann, es fehlt nur 2 Bilder. Então, essa aí eu fiquei confuso. Mas eu fiquei escutando alguma coisa com Motorrad, Motorrad. Aí eu não sabia. Aí, tipo, só que ele falou duas vezes. Aí eu não sabia, tipo, qual a ordem. E eu também perdi algumas coisas. Eu acho que a última é a 5. Perfekt. Que o avô xinga ele antes dele ir embora. Ja. So, der Großeltern sagt, geht dorthin, wo der Pfeffer wächst. Und danach kaufst Onkel Willi ein Motorrad. Ja, und er geht dorthin, ja, wo der Pfeffer wächst. Nach Indien. Virou hippie. Virou hippie. Na Índia. Gut. So, hier die Reihe. Aber gut. Ihr habt gut gemacht. Leute, wir hören noch einmal, aber jetzt bitte achtet ihr auf die Partizipen 2. So, wir haben zum Beispiel machen, gemacht, fahren, gefahren und so weiter. Ich glaube, alle Verben hier liegen auf dem Audio. So, wir müssen hier die Partizip 2 hören, okay? Das Partizip 2, Entschuldigung. Ganz einfach. Los geht's noch einmal. Aufgabe 5 und 7. Na gut, also passt auf. Onkel Willi war nicht sehr fleißig. Er hat nicht gern gearbeitet. Er ist lieber mit den Mädchen tanzen gegangen. Einmal war sein Vater sehr krank. Er konnte nicht in die Bäckerei gehen und backen. Also hat er Onkel Willi darum gebeten. Aber Onkel Willi ist zu spät aus dem Bett gekommen. Keiner hat Brezeln gebacken. Niemand hatte Brötchen zum Frühstück. Die Bäckerei hatte den ganzen Tag geschlossen. Sein Vater war sehr wütend. Sie haben gestritten. Großvater hat gerufen: Nie machst du, was ich sage. Geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Am nächsten Tag hat Onkel Willi sich ein Motorrad gekauft und ist dorthin gefahren, wo der Pfeffer wächst. Nach Indien. Er war schon verrückt, mein Onkel Willi. Na gut, so habt ihr die Verben gehört. Ich glaube, alle sind auf dem Audio.
So, arbeiten. So, wer kann das Partizip 2 sich erinnern? Quem consegue se lembrar? Arbeiten. Arbeiten. Er nicht gearbeitet. Ja, gearbeitet. Acho que aqui é só a gente falar qual é o verbo auxiliar, se é haben ou sein, e o participio segundo. So, haben, oder hat gearbeitet, zum Beispiel. Ok? Hat. Hat. Mit hat. Tanzen gegangen? Ja, getanzt. É essa, não é? Ja, mit dem Verb haben auch. So, ich habe gestern Forró getanzt. Zum Beispiel. Das Verb backen? Gebackt? Gebacken. Ja, Gebackt. mit en, gebacken. Gebacken. Ja, ach so, ja, ich habe das Brot gebacken. Streiten, Leute, brigar. Schon gemacht, sie haben gestritten. Dann rufen, chamar, gritar ou falar. Gerufen? Gerufen. Gut. Haben. Mit haben. Gut. Das Verb passieren. É É passear? passiert. Passiert. Mas é So, passear o verbo? acontecer. Aconteceu. Então é haben. Que passa. Mas aí é sie, porque tem mudança de estado ou é haben? Ah, verbo sein. Gut. Sein. So, etwas ist passiert. Alguma coisa aconteceu. So, was ist gestern passiert? O que aconteceu ontem? Und dann das Verb fahren. Gefahren. Ja. Noch einmal, mit welchem Verb haben oder sein? Sein. Sein. Natürlich, Leute. Moment mal. Tanzen gehen. Wir haben hier haben getanzt gesagt. Aber hier brauchen wir das Partizip 2 des Verbs gehen. So, zum Beispiel, ich bin tanzen gegangen. Eu fui dançar. Und das Präteritum von sein und haben, ganz einfach, ja. Ein bisschen lang, aber ganz einfach. Gente, deixa eu puxar aqui. Esse aqui é da outra turma. Uma revisão bem curta com vocês sobre esse assunto. Acho que vocês estão, tá bem marcado, mas vamos lá, só para não perder. O pré-affect, a gente tem tem que definir qual vai ser o verbo auxiliar que nós vamos usar, e temos dois verbos, né, o verbo haben ou o verbo sein. O verbo haben, ele é meio que um verbo protocolar, ele serve para N situações, enquanto o verbo sein vai aparecer quando o verbo de ação, ou o verbo principal, envolver movimento ou mudança de estado. Bewegung oder Zustand Änderung. Mit S. Alguns exemplos do verbo sein, vou colocar aqui embaixo, são os verbos gehen, fahren,
Fliegen, schwimmen, segeln, velejar. Was noch? Com mudança de estado, a gente tem einschlafen, que é adormecer, sterben, morrer. O próprio verbo sein, gewesen, werden, tornar-se. Eles vão pedir o verbo sein como auxiliar. Vou fazer bem aulão, viu? E a outra parte necessária para a gente conseguir construir o perfect é saber como a gente faz com o particípio segundo, que tem lá dois critérios de análise. Primeiro, esse verbo tem algum prefixo? Por exemplo, fahren e erfahren. Fahren, dirigir ou viajar de carro. Erfahren, experimentar. Erfahren, a gente tem aqui um prefixo. O alemão tem alguns prefixos que não tem nada a ver com os verbos separáveis, são realmente prefixos. Eles são der, emp, mis. Tem uma lista ali que eu posso pegar para vocês, são vários. Ent. E sempre que tiver um desses prefixos, nós não vamos construir o particípio passado com ge, vai ficar sem. Então, fica gefahren, nesse caso. E no erfahren vai ficar erfahren. Quer dizer, o prefixo que já está aqui, desde o infinitivo, ele substitui o ge, por assim dizer. Isso é um princípio de eufonia na língua, né? Quer dizer, eles falam da maneira que soa melhor. Isso existe em todas as línguas. É um critério arbitrário, né? Por assim dizer, ou subjetivo. Mas é ele que decide se a gente vai adicionar o ge ou não. Então, a regra que foi construída é que se houver qualquer prefixo, não é necessário colocar o ge para formar o particípio segundo. Mais um exemplo. Kaufen, comprar. Verkaufen, vender. Gekauft e verkauft. Ou seja, não tem vergekauft, né? Seria muito estranho até. Um pouquinho de frequentação no alemão, você já percebe que fica estranho falar assim, vergekauft, não dá. Esse é o primeiro critério. O segundo é, o que a gente põe no fim? Então, o começo, né, vai ter ge ou não. E o segundo, o que a gente põe no fim? En ou t? Uai, depende. Se tratar de um verbo fraco, quer dizer, um verbo totalmente regular, vai ser sempre t. O verbo kaufen, por exemplo, é um verbo totalmente regular. Totalmente regular. Então, fica o t no fim. Outra categoria de verbo que está aqui, verbos que terminam em irren, são os verbos de raiz latina. Então, passeat, por exemplo, telefoniat, memoriat, memorizar, o que mais? Um punhado. Realisierens ou realisiat. Todos eles terminam em T. Vai terminar em EN quem for verbo forte. E aqui começam alguns problemas. Por exemplo, a gente tem fahren, tudo bem? Ich fahre. Du fährst. Er fährt, que é um verbo forte clássico. Então, nesse caso, vai ficar gefahren. Nossa Senhora. Pronto. Mas o que acontece é o seguinte, a gente descobre, né, com o passar do tempo, que existem verbos fortes em alemão que se disfarçam de verbos fracos no presente. É o caso de kommen, por exemplo. Né? Ich komme, du kommst, bonitão. Er kommt, perfeito. Mas na hora que você sai do presente, a coisa complica. Você descobre que o pretérito dele é kam, totalmente irregular, e que por isso o particípio segundo vai ser gekommen, com en no fim. Esse é o resumão, a vida rola. É essa. Acho que vocês estavam por dentro. Querem tirar alguma dúvida com isso ou seguimos? Acho que a princípio não, João. Tá certo. Tá bom, tá bom.
So, Leute, wir haben hier einige Verben. So, vielleicht müssen wir das Partizip 2 von Ihnen ganz schnell aufbauen. So, die Reihe hier, Larissa, João, Bruno, dann Gustavo. Larissa, vielleicht du das Verb vergessen? Peraí, não entendi. Tem alguns verbos aqui para a gente testar essa regra. E aqui eles estão no infinitivo. Ok. É para a gente construir o participio segundo. Se você quiser construir uma frase com ele no perfect. Ok. Ich habe meine Kugelschreiber vergessen. Na, gut. Kaufen. João, bitte. Ich habe ein Fahrrad gekauft. Gekauft. Aber ja. Okay. So regelmäßiges Verb. Gekauft mit T. Bruno, verkaufen. Ja. Ich habe mein Auto verkauft. Ja. Danke. Gustavo, das Verb kommen. Ich habe kommt ao Salvador. Mit dem Verb sein. Ich bin. Ich bin e kommt ao Salvador. Sim, entendi. Ich bin aus Salvador gekommen. Aham. Tá, entendi. Boa. Ankommen. Kommen vir, ankommen, chegar. Larissa, du, leicht? Ja, ich habe in mein Haus angekommen. Ja, ja, das funktioniert. Bekommen, receber. Du, João? Er hat einen Premium bekommt, Einen Preis. einen Preis. Ja, Preis, preço, mas também prêmio. Larissa, Entschuldigung. Hilfsverb sein, bitte, mit ankommen. So, ich bin zu Hause angekommen. Ich bin zu Hause angekommen. Ok. Ja. Gente, sempre que ela fala assim, o verbo kommen tem movimento. Então vai pedir o verbo ser. Muito provável que as variações aqui com as partículas de verbo separável também vão precisar do verbo ser. Muito provavelmente. É porque tem a ver com deslocamento, né? Eu já cheguei, eu tô em casa, mas tem a ver com deslocamento anterior, que é tipo sair de um lugar para ir para o outro, né? Perfeito. Isso aí. Ok, Bruno, anrufen. É ligar? Não é ligar, né? Ligar. Ligar. Ich habe dich angerufen. Gut gesagt. Habe dich angerufen. Gerufen. Ja, Gustavo, dann buchstabieren, soletrar. Aham. Ich habe die Worte Haus und Bett buchstabiert. Schön. Buchstabiert. Okay, Leute, schon genug. So. Pensei que ia dar tempo de fazer tudo. Toda vez eu acho que. Bom. Semana que vem a gente faz a última. Vamos pro Nietzsche, ler o texto, vai. Mas falta pouco. A gente termina isso aqui o quanto antes. Beleza, Lari. Bom. Deixa eu abrir o Nietzsche.
Essa 1 hora só de conversação, nossa, às vezes é mais devagar. De repente eu faço um recorte na lição. Não sei, se quiserem opinar também, fiquem à vontade, assim. A minha sensação é que às vezes vai um pouco devagar, mas realmente não tem jeito de ficar mais tempo, né? Ok, gente. Vocês lembram onde estava, mais ou menos? Deu um branco aqui. Era Nun habe ich es gewagt? Olha, eu acho que na semana passada a gente parou, deixa eu ver aqui. Parou no Phasen. Ganzheit zu Phasen, den... Peraí. Ah, Na Dan, terceira linha. Obrigado. foi até o ponto, não foi? Não, minto, não. Não foi não, porque essa frase é longa. Vamos ter que começar com ela de novo, então. Na sequência tá Larissa, João, Bruno, Gustavo. Lari, você quer fazer ela? Nossa, é grande. Vem até o Get, até aqui. Depois a gente Pode é, ser, pode ser. conclusão. Nun habe ich es gewagt, mich unter der Zahl dieser Pause zu rechnen, nachdem ich warm wie unfertig fast alle Welt mit der man verkehrt sich seit, wenn es gilt, ihre Personalität als Ganzheit zu fassen. Denn einheitlichen, tiefhätischen, Tief tiefhätischen Strom zu fühlen, der durch Leben, Schrift und Musik geht. Kurs die Atmosphäre Tá bom einer. até aí. Tá bom? Ok, Acho que tá bom. É meio um pouco grande. tudo bem. Nun habe ich es gewagt. A gente tinha traduzido já, alguém se lembra? Verbo wagen? Vamos. Foi? Ah, tá ali, verdade. Nun, agora. Pode ser um então também, mas quase sempre é um agora. É, agora eu ouso. Habe gewagt. Passado. Agora eu ousei? Isso. Nossa, estranho. Agora eu usei. Rechnen. Conhece? Mich unter. Entre. Eu usei. Agora eu usei entre eles, antes de Zal. Sal é número. Entre É, o número desses. poucos. Palque, poucos. Poucos. Nossa, Paute. Como pronuncia, João? É latim. Ah, entendi, é latim. Por isso que eu não estava entendendo nada. Desses poucos
Contar, Rechnen? Não. Como que era Rechnen? Rechnen, contar. Contar. Computar, pode ser também. Quer dizer, agora eu ousei me Com- contar, quer dizer, me colocar sob o número de Isapalque, desses poucos. Desses poucos. Narden, depois disso, Vanam, conhece esse? Peraí. Eu acho que não. Peraí, tô tentando lembrar. Não, acho que não conheço, não, João. Ó, pretérito, mas o presente dele infinitivo aqui. Para mim é novidade. Perceber, wahrnehmen. Depois que eu percebi, É, depois percebi, perdão, um Fá. Esse um Fá eu acho que a gente já viu, né? Semana ó, passada. e a fez, capaz. Fez, O quanto capaz. Não, mas aí é um Fá, incapaz, né? boa. Faça. Peraí. Peraí, mas aí tem esse faz alle Welt, é tipo, quanto era incompetente todos do mundo? Quase todo o mundo. Quase todo mundo. Isso, fast, quase. Aí, Lari, olha só, abriu aqui um aposto, mas o verbo dessa frase aqui, be fez, fast alle Welt, é o verbo zeigen. Ele está no fim porque os pronomes interrogativos, quando não estão numa pergunta, eles formam oração subordinada. Então, o verbo tem que ir para o fim. Ah, sim. Aí tem essa próxima que é verkehrt. Aqui, circular, frequentar. Com o homem. Não, esse aqui é a partícula C. Com o qual se frequenta, com o qual se Com está qual, junto, circula. com qual frequenta o homem? Com o Der qual Roman? se frequenta, man minúsculo é o C, É o é quê? Não sei. o C do pronome oblíquo, faz-se, recomenda-se. Com qual circulamos? Pode traduzir assim, mas é com o qual se circula. Ele é impessoal, assim. Entendi. Ele conjuga na terceira do singular, junto com ea, es, sie. Você pode pôr o man lá junto. Aí ele é impessoal, é o nosso sujeito oculto em português. Ah, entendi. Indeterminado, perdão. Oculto é outro. Tudo bem. É, quando wenn es gilt, né? Isso. Ó, gilt, suffaça. Cadê o gilt? Tá. O verbo gelten, aplicar. Com infinitivo, assim, ele tem o sentido de dever. Então, ele deve, suffaça. Eu não escrevi. Quando se deve, E, ó. tá certo? Pode ser quando se deve. Uhum. Aprender, tomar, pegar. Quando se deve, faça, apreender. E Sua aí vem, personalidade. boa.
Ganzerheit. Essa eu não conheço. Ganzerheit. Ó, ganz, todo. Height Todo. é o nosso dade. Então fica totalidade. Sua personalidade com toda a totalidade. Mas tem o Fassen, né? É, já traduzimos, já foi. Quando se deve tomar, apreender sua personalidade enquanto totalidade. Boa. Fechou. Frase seguinte. Estamos ainda nessa estrutura de Nebenzatz, oração subordinada. Então o verbo está no fim. Olha lá no fim. Zu fühlen, sentir. E aqui vem o acusativo, o que está sendo sentido, por assim dizer. Então, quando se deve apreender e quando se deve sentir, den einheitlichen, tiefethischen Strom. Einheitlichen seria. hum, É conforme, não? Ó, Einheit, unidade. Einheitlich, unitário, de maneira una. Ah, o uno. Ja, Unitário. Pode ser uno? Será? unitário é melhor. Unitário? Ja. É que é engraçado que o Nietzsche às vezes usa mais uno para Acho que unir. dá certo, acho. E tem essa coisa do uno que aparece nos textos dele com alguma frequência. Aí eu fico pensando se de repente é esse conceito que está aparecendo aí. Uhum. Mas Não, eu acho teria que que é. pesquisar. Acho que tem razão. E tiefethischen, aqui duas palavras. Ethischen, beleza, né? Ético, né? Tief, profundamente. O profundamente ético. Ja, der Strom, a corrente. Então, sentir a corrente, una, profundamente ética. Nossa, Nietzsche foi longe aí. Uhum. Uma pedreira esse texto. Que vai der, Que vai que pela vida. Schrift und Musik. Schrift, escrito, Escrita e música. ja, durch, né? É um pelo, através, quer dizer, que passa pela vida, pelo escrito, pela escrita e pela música. Aqui ele colocou sem vírgula. Eu imagino que é durch Leben, Schrift und Musik. Acho que passa pelos três. Entendi. Meio que no sentido de atravessar esses três, né? Sei lá. Isso mesmo. E esse curso que eu nunca vi, curso. É em suma, resumindo, de maneira curta, Ah, legal. Em mas suma, a atmosfera. já Foi aqui que eu parei? foi. Deixa para o João agora. Eu li até o final, né? Die Até o ponto, Atmosphäre né? einer ersteren und seelenwohleren Weltanschauung zu spüren, wie sie uns armen Deutschen durch alle möglichen politischen Miseren, durch philosophischen Unfug und wortdringliches Judentum über Nacht abhanden gekommen war. Beleza. Ihnen Ó, und okay, acho que tá bom aí. Ó, politischen politische e Judentum. É aqui. Judentum. Ja. É boa. Okay. Okay. Zu spüren, o que é? Spüren mesmo? Ja. Sentir também. Ah, tá. Gente, acho que tem uns 3 verbos, uns 3 ou 4 verbos em alemão que é sobre sentir.
Spüren é um sentir físico, sensibilidade física. Fühlen Uhum. é uma sensibilidade da alma, assim. Por exemplo, algum sentimento que aparece na minha alma é fühlen. Spüren não. Spüren é um arrepio, por exemplo. Ou calor, frio. Uhum. Tá. É estético no sentido mais físico. Tá, então, sentir a atmosfera de uma visão de mundo mais séria e cheia de alma. Yeah. Comparativo de novo. Ah, como que é? Mais séria e mais cheia de alma, mais preenchida de Tá, alma. tá. E mais preenchida de alma. Nossa. Abhanden gekommen. É o quê? Perder, Perder, extras. extraviar, desaparecer. Sie é atmosfera, né? Ou não? E afeto, atmosfera. A atmosfera a atmosfera havia desaparecido? É isso? Boa. Isso aí. É mais que perfeito aqui. É, ok. Esse vi é um sentido meio exclamativo, não sei dizer, mas como se estivesse lamentando alguma coisa? Tipo, como isso foi perdido, ou não? Não, é um tal como ela foi perdida. Tá? Ok. Aí, só rapidão. De novo, gente, pronome interrogativo, quando não está na pergunta em alemão, ele coloca oração subordinada. Por isso, o var está lá no fim. Era para ele estar na segunda posição, se fosse uma frase comum. Mas o vi joga ele lá para o fim. Uhum. Ok. Tá, então como ela havia desaparecido Uns, de nós? É nesse sentido? desaparecido a nós, desaparecido para nós. Ah, sim. Tá, como ela havia desaparecido a nós através de todas as misérias políticas possíveis. Boa. O que é Unfug? Desvario, Desvario. desordem, bobagem, disparate. Através de todas as misérias políticas possíveis, de toda desordem filosófica, disparate filosófico Uhum. e Englishes Já viu? e Judentum é o que? Judaísmo. Judaísmo. E Yeah. todo judaísmo urgente é durante a noite ou Ah. sobre a noite? Urbanart, uma expressão fechada, da noite para o dia. Ah, sim, entendi. Então eu tento traduzir tudo? Bora? Pode ser. Você pulou Tá. aqui, ó. Abendeuchen. Tenta agora com ele. Ah, nossa, tá, ok. Sentir a atmosfera de uma visão de mundo mais séria e mais cheia de alma, tal como tal como foi perdida, tal como desapareceu a nós, pobres Urbanart. alemães, por meio de todas as políticas, por meio de todas as misérias políticas possíveis, através
do desvario filosófico e do judaísmo urgente. Isso. Só um. Do dia para a noite, né? Isso. Ó, como Übernacht aqui é uma locução adverbial de tempo, eu diria pra você colocá-la perto do verbo. Então, tal como havia desaparecido da noite para o dia, e aí vem o restante. Uhum. Vamos deixá-la Ok, perto do verbo na tradução. ok. Aí, valeu, boa. Lari, aí o que eu te falei sobre o judaísmo, a questão do judaísmo aqui, foi essa frase assim, eu achei um pouco, não sei a palavra exata, mas no caso ele está falando que essa prioridade que haviam dado para o judaísmo, para a questão judaica, estaria atrapalhando essa cosmovisão unitária ou una da qual ele está falando aqui na carta, como se fosse um desvio ou uma questão secundária, entendeu? Assim, a gente acredita que não havia, idealmente, uma interpretação política da parte do Nietzsche para esse tipo de problema, sabe? Talvez essa questão unitária fosse estética, realmente. Mas tudo isso vem muito da influência do Wagner, Hum, de fato, né? Que foi o primeiro digamos que, estabelecer esse tipo de argumentação e também, digamos que, de alguma maneira, citar os judeus nos textos, né? É estranho dizer isso, mas o Nietzsche tinha o mesmo revisor de textos que revisava os textos do Wagner, sabe? Tipo, ele mandava o material dele para ser revisado pela mesma pessoa, então indiretamente existe uma certa influência assim do Wagner nesse período no pensamento do Nietzsche, mas é algo que mais tarde ele vai recusar, assim, que ele vai negar uhum. e recusar. Tá, não me parece antissemitismo, não. Mas só apareceu aqui como é um tópico, né? Assim, ele mencionou explicitamente o judaísmo, mas nesse sentido só. Mas, de fato, ele está falando mesmo de sentir essa cosmovisão aqui, que certamente está ligado ao projeto do Nascimento da Tragédia, né? É aquele É, Nietzsche, né? é o projeto de metafísica de artista, né? Eu acho que aí Uhum. ele já está começando a pensar a metafísica de artista. E no Nascimento da Tragédia ele volta a citar os judeus nas últimas sessões da 21 em diante, e aparecem. Mas nesse contexto estético, não tem nenhuma vinculação política. Beleza. Tá certo. Bruno, pode ir então até o. Se ninguém quiser falar nada, né? Pode ir até o ponto. Uhum. Ihnen und Schopenhauer danke ich es, wenn ich wie jetzt festgehalten habe an den germanischen Lebensernst, an einer vertieften Betrachtung dieses so hält, hef, hält, hat, Hetzel Herzen, Herzenwohlen und bedenklichen Daseins. Retzel, pessoal, agora não tem mais esse H também. É Retzel enigma. Retzel foi enigmático. A gente pode trazer para enigmático. Beleza. Ihnen und Schopenhauer. Sujeito é o Ishi, né? Uhum. É, tipo, eu agradeço a eles e a Schopenhauer, Ihnen, ela aqui é ao senhor. aos senhores e a Schopenhauer, Ao ao senhor, senhor, tô falando do Wagner, né? o Wagner. Ao senhor e ao Schopenhauer. Festhalten, Ja. Com persistir. an, fica persistir. Olha o an aqui. Uhum. Andem.
Zernist. É a Lebensernst. seriedade. Seriedade. É, eu agradeço aos senhores e a Schopenhauer quando eu resisti até agora, bis jetzt, até Persistir. quando eu persisti até agora a essa é, seria, seria vida alemã, essa séria vida alemã, Nessa seriedade germânica da vida. seriedade germânica da vida. Palavra composta com adjetivo vai para o fim, volta para o adjetivo, porque o adjetivo está sempre vinculado à palavra do fim, Uhum, depois traduz o restante. tá. Então, ele persistiu na seriedade germânica da vida, an, e agora de novo, an. Então, persistiu também em, que mais? Betrachtung, conhece? Não. Contemplação. Não sei se eu coloquei. Contemplação. Esse Vertieften, Aprofundada, profunda. Aprofundada. E o Bedenklich, a gente teve essa frase, essa palavra no texto anterior, eu olhei de novo aqui agora no Vari, tem crítico também. Bedenklich pode significar crítico também. Além de preocupante, igual eu tinha falado antes, pode ser também crítico. tá. Resistir. O que tinha falado que era raça? Raça self, rat, Enigmático. enigmático. Resistir, resistir. A esses, a, ao, Einar, ao, A uma a contemplação, uma contemplação Vertieften, aprofundada. aprofundada Dieses Daseins, genitivo. desses, dos seres, dos seres Genitivo com críticos. S sempre singular. Então, Das, do ser. dessa existência, so rätselvollen, tão enigmática, und Crítica bedenklich. e crítica. Ja. Traduzir de novo. Então, eu agradeço ao Senhor e a Schopenhauer. Esse vem, Bruno, acho melhor traduzir por C aqui. Uhum. Acho que é melhor. Eu agradeço ao Senhor e a Schopenhauer. Se até agora persisti na seriedade germânica da vida,
e em uma contemplação aprofundada dessa existência tão enigmática e crítica. Uhum. Quer dizer, ele entende que essa Weltanschauung, essa cosmovisão da qual ele está falando, desse projeto estético, ele é absolutamente tributário de Schopenhauer e de Wagner. É isso que ele está dizendo. Uma questão sintática interessante para vocês é esse as que aparece aqui. Eu falei, acho, na aula anterior, que ele geralmente joga a gente para frente. Ele pode jogar para trás quando for um pronome recuperando uma palavra do gênero neutro. Mas nas frases assim, em que esse as não está retomando nada, muitas vezes ele é um pronome protocolar que você põe e ele está substituindo o que, é que vai vir depois. Ou melhor, está meio que anunciando que vai vir algo depois. Então, eu agradeço ao senhor e a Schopenhauer esse as aqui que indica que ele vai falar pelo que ele agradece. Então, o que vem em seguida é pelo que ele está agradecendo, por qual motivo ele está agradecendo. Uma questão protocolar, de regra de gramática, que você tem que colocar esse as. Bem intuitivo, mas isso aqui é C1, viu? O C1 que você estuda isso. É avançado. Mas é intuitivo. Beleza, Gustavo quer ir até müssen? Sim, começa. Wie viel rein wissenschaftlichen Problem sich mir durch den Hinblick auf ihren so eisen und merkwürdig das der Händel. Das der Händel Personalichkeit allmählich erklärt haben, mag ich Ihnen lieber einmal mündlich sagen, wie ich es auch gewünscht hat, alles Hätte? was. Desculpa? Hätte, com esse trema aqui, hätte. 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 Alles, was ich eben geschrieben habe. Nicht schreiben müssen. Beleza. Ó, das Stehende, essas palavras com participio primeiro, elas bagunçam um pouco a pronúncia. Uhum. Mas você tem que imaginar como se essa partícula aqui no fim não tivesse, porque a entonação é a mesma da palavra fora do participio primeiro. Então, das Stehende. O D é curto. Entendi. Sim. É... Então, quantos problemas científicos puros, Puramente científico. puramente científicos, me foram explicados olhando a sua personalidade solitária e estranha. Yeah. Boa. Prefiro lhe dizer isso verbalmente, assim como gostaria de ter que escrever tudo que escrevi. Não, acho que não, no participio, né? Assim como gostaria de não ter que escrever, desculpa, tudo que acabo de escrever ou tudo que escrevi. Quase lá, tá bom. Vamos na primeira frase de novo, estava certo, só um detalhe. Você falou assim, quantos problemas puramente científicos me teriam sido esclarecidos, né? Se eu Uhum. tivesse olhado aqui, através do olhar mesmo, mas tudo bem, Tá, funcionou, uma adaptação boa que você fez, em Blink, né? isso. Tá, entendi. Através do olhar, né? Olhar sobre a sua personalidade presente, tão solitária e curiosa.
allmählich, né? Teriam gradualmente me sido esclarecidos, teriam sido a mim esclarecidos gradualmente. Möchte ich Ihnen lieber einmal mündlich sagen? Eu gostaria de dizer oralmente, pelo menos uma vez, né? Por uma vez, ao Senhor, teria Hum. gostado de dizer, lieber, wie ich es auch gewünscht hätte. Né? Como eu teria também desejado, olha o S jogando para a seguinte, vai falar o que ele teria desejado. Alles, was ich eben geschrieben habe, nicht schreiben zu müssen. Como eu teria desejado Não ter que escrever o que escrevo, né? o que eu devo escrever. O que eu dei. Ah, Múrcia. Sim. Tá. Tá, entendi. Mas o que eu teria desejado não escrever, nicht schreiben, não ter de escrever tudo o que eu escrevi. Uhum. Pula para o fim primeiro. Né? O como eu teria desejado. Esse hätte aqui joga para condicional, ele é o participio conjuntivo 2. Acho que vocês conhecem talvez assim pontualmente isso, mas é um teria. Então, teria desejado não ter de escrever, porque aqui abriu um aposto, não ter de escrever tudo o que eu escrevi mesmo, que Escrevi, eu né? de fato escrevi. E, ó, Entendi. Não, tranquilo. Tem que ficar ligado no Nietzsche, na frase, né? Que vai negar vai negar a sentença no final. ele tem uma sintaxe difícil mesmo. Mas boa, muito bom. Deixa eu ver. Ok. Só mais uma coisa aqui. É, é, quantos problemas puramente científicos teriam sido a mim gradualmente esclarecidos através do olhar em sua personalidade que se coloca tão solitariamente e curiosamente? A sintaxe é isso. Esse so einsam und merkwürdig, como ele não tem marca aqui, nem depois do G, nem depois do M, quer dizer que é um advérbio. Vai pro final da tradução. Você tem que colocar solitariamente e curiosamente, peculiarmente. Entendi. A Tá, só pra ter personalidade ideia. que se coloca, que está aí de maneira tão solitária e tão peculiar. Ou tão solitariamente, tão peculiarmente. Aqui acho que é melhor de maneira, né? Tão solitário e tão peculiar. Uhum. Ajustes da tradução, assim. Lendo é difícil de colocar certinho, né? Você tem que estar escrevendo e pensando, assim. Mas boa, valeu, muito bom. Estamos no finzinho. Lari, pode vir até Zurückhilte, depois aí sobra só um pouquinho pro João. Beleza. Wie gern würde ich an den heutigen Tagen in ihrer See und Bergeinskheit erschienen sein, wenn nicht die ledige Kette meines Berufes mich in meiner Basler Hundehütte zurückhielte. É. Lari, Einsamkeit, solidão. Berg é de montanha, uma solidão igual a das montanhas. Ah, Berg, Einsamkeit. Aí na pronúncia tem que dar uma quebra, assim. Bergeinsamkeit, ok. Como eu gostaria, tem um würde ali, né? Uhum. Ah, na tarde de hoje, né? Dia de hoje. No dia de hoje, perdão, tag, confundi com tarde. No dia de hoje, na
No mar. É mar, né? Se. Ah, lago, mas beleza. Tem mer para mar também. Na solidão da montanha e no mar. Aí, erscheinen seria aparecer, né? Boa, isso aí. Aparecer na solidão do mar ou da montanha. Uhum. Em sua, aparecer em irra, em sua, no caso, em vossa, né? Assim, é o Em formal. vós. Em vossa solidão do mar e da montanha. É. Deixa eu dar um rapidão. A gente viu o Würde um pouco antes do Sim, João entrar, na real, só que a gente viu só no presente. Aqui ele está no passado. Então, wie gern würde ich erschienen sein. Aqui o verbo erscheinen pede, é, mesmo no perfect, ele pede o verbo ser, por isso que tem um sein aqui no meio. Então, o que acontece? Quando a gente quer fazer uma frase com würde, beleza, würde na segunda posição, no presente, na segunda posição, o outro verbo no fim. Quando é no passado, precisa de três verbos. E aí a gente tem que adicionar o verbo auxiliar que acompanha o verbo principal no perfect. No caso aqui, o verbo ser. Então, wie gern quer dizer com que prazer eu teria aparecido no dia de hoje em sua solidão montanhesca e lacuosa, vai saber. Não. Ele está tentando definir que tipo de solidão que é essa, né? Até no fim da obra ele fala dos hiperbóreos lá, né? Bom, mas essa solidão, assim, de quem está rodeado por mais ninguém. Acho que é esse o sentido, Lari. faz sentido, né? E levando em consideração que ele gostava muito de passear, não gostava de trabalhar, mas gostava muito de bater perna e ficar sozinho. Ai, gente. Mas, É, então, com que prazer eu teria aparecido? Porque Popó, vem, ser, uma se, condicional. Beleza. se não fosse LED, é uma coisa tipo chato, né? Leidig, Leidiger. Leid é das Leid, sim, meu Deus, o sofrimento. Leidig, desagradável, maçante. É chato, tem razão. Mas desagradável fica mais bonito. Se não fosse o desagradável, Kette, Kete. O que é Kete? Se não fosse o desagradável corrente do meu trabalho, é isso? de minha profissão, meines De minha Berufes. profissão, de minha profissão. Mas, ó, o when, põe o verbo lá no fim. Acho que é melhor a gente traduzir ele. Zurückhalten, tá no pretérito aqui. Segurar, deter, impedir. É, me segurando, as correntes da minha profissão me segurando, seria isso? Nicht mich zurückhielte, não me segurasse. Não me segurasse na minha Basler, É a região onde ele tá, como é que é mesmo? é Basileia, Brasileiro. Boa. na minha Hunderhütte. Basileia. Ah, Baslar é o que está na Basileia. Vamos ver Hunderhütte, tem ideia? Hunderhuta. Não é estranho, né? Casinha de cachorro. Cachorro. Eu entendi Hunderhüte. Minha casinha de cachorro na Basileia. É.
Hütte é cabana. Com Hunde é casinha de cachorro. Nietzsche é engraçado. Engraçado. Com que prazer eu teria aparecido no dia de hoje, junto de vossa, em vossa solidão montanhesca e lacuosa, se a corrente desagradável de minha profissão não me segurasse em minha casinha de cachorro na Basileia. Ele reclama por tudo desse trabalho, o tempo todo nesse período. É impressionante, ele não gosta de trabalhar. Detesto trabalhar. Ele gostava de viver de renda da universidade. É, igual nós, queria ser bolsista, né? Mas a bolsa criou Poxa, um... né? Gente, Der Fessel, ele usou essa palavra para grilhão na carta anterior. Agora usou de Kette, também a corrente. Tem um sentido contemporâneo para Kette, que é franquia. Por exemplo, McDonald's é uma Kette. Qualquer outra loja, assim, tem várias cidades, é uma Kette, franquia. Na época do Nietzsche não existia isso, era só corrente, grilhão. Ah, pode ser colar também, Kette. Geralmente, Hals, pescoço, Kette. De Halskette. Terminar, João? Ja, pode ser. Schließlich habe ich noch die Bitte anzusprechen, der Frau Browning von Bülow bestens empfohlen zu werden, um mich selbst zeichnen zu dürfen, als ihren treuesten und ergebensten Anhänger und Verehrer, Dr. Nietzsche, Prof. in Basel. Ja. Verehrer. Aber gut. Verehrer, okay. Anzusprechen, não sei a diferença entre anzusprechen e expression. Ó, ansprechen pode ser pedir. Ah, ok. Bitte fala de favor? Pedido? Isso, pedido. Pedido. Finalmente, eu tenho ainda um pedido a fazer. Isso, colocaria tenho de fazer um pedido, mas a mesma coisa você fez. Tá, eu tenho de fazer um pedido. Essa, vai pensando aí, rapidão. Ich habe zu machen. Os métodos evitam isso, porque tem que ensinar os verbos modais primeiro, né? Daí os métodos não falam disso, mas os alemães têm essa expressão igualzinho em português. Eu tenho de fazer, tenho de ler, tenho de não sei o quê. Eu acho que não sei se eu entendi muito bem aqui. Que ele está falando, eu tenho que fazer um pedido. Aí depois, a mulher Browning, a senhora Browning von Bülow. Ah, tá, é no Bestens. sentido que é no subjuntivo com subjuntivo, o pedido de que a senhora Browning se sinta melhore. Deixa eu te ajudar um pouquinho. Empfohlen é o particípio de empfehlen, que é sugerir, recomendar. E aqui, esse werden aí, é que ele tá com zu, daí bagunça um pouco. Mas ele é a voz passiva. Werden empfohlen. Olha aí. Werden mais particípio segundo. Uhum. Ah, tá. Então aqui, bestens é Da melhor maneira.
De maneira? Da melhor maneira, no melhor. Ah. Eu ainda tenho de fazer um pedido que é recomendar com as melhores recomendações a essa senhora. É, É tipo isso? é tipo isso. Só o que eu falei para você da voz passiva. Então, eu tenho de fazer ainda um pedido de ser recomendado, Hum, zu werden empfohlen, ser recomendado, entendi. der Frau Brüning, dativo. Empfehlen com dativo é o objeto indireto, ser recomendado a Ah, tá. De ser recomendado à senhora. Pronto, entendi. isso. O mich selbst zeichnen. O que é isso? Zeichnen. Sentido Zeichnen. trivial, mais usado é desenhar. Hum. Aqui no caso é me apresentar para ela. Tem esse sentido antigo também. Ah, entendi. Eu não escrevi, mas eu pesquisei, tinha lá. Caramba. Difícil essa parte, né? É, eu achei difícil. O segredo aqui é você perceber o verbo werden com o particípio segundo, que forma a voz passiva. Mas esse zu deixa a gente muito em dúvida. Uhum. Mas é a passiva na forma infinitiva. Então, zu Uhum. werden mais o particípio segundo. Uhum. Zu werden gemacht, ser feito, por exemplo. Ah, Zu werden gesprochen, ser falado. entendi. Tem esse sentido, por exemplo, de vir a ser feito ou não? Estou confundindo. Não, você está tentando traduzir o werden, né? Mas ele é só verbo auxiliar. Uhum. Ele só forma o tempo verbal, assim. Ele não dá para traduzir. Entendi. Uhum. E aí tem mais uma frase infinitiva, né? E de poder, de estar autorizado a me apresentar a mim mesmo, né? Novamente a ela. Frau Brüning. Parece que era a esposa do Wagner, algo assim. Tinha uma nota de rodapé lá no site, Larissa, eu não lembro agora. Era Cosima, Hã? Cosima Wagner. Por último aqui, né? Só a assinatura, assim. Fecho, como se diz. Eu não sei se traduz-se o as ou só esquece. Acho que esquece. O desceu, de seu, do seu treuesten, treuesten und ergebensten. Eu não sei o que são os adjetivos. Treu, fiel. Ergeben, devoto. Ah, do seu fiel e mais devoto seguidor e E a fã adepto. ah, Genga. adepto e venera é quem venera, né? Isso. Admirador. Admirador, venerador. Nietzsche, professor Em da base. em base. Boa, pessoal, enfrentamos. Algumas coisas novas fora do nosso nível, mas foi, passou. Bom, a gente tem 10 minutos. Eu acho que não tem nem mais texto para ler, nem vale a pena voltar para o Mention, que agora a gente tem um exercício de conversação longo para fazer. Mais longo um pouco. A gente vai começar com ele na próxima. Não sei, vocês querem conversar, querem falar mal de alguém, querem... Do Nietzsche, né? Do Nietzsche? Acho muito diferente, né, o texto. Esse texto, tipo,
O estilo de escrita, né? Tipo, um Nietzsche bem jovem ainda. Muito curioso, assim. Lembra muito, muito, muito o estilo de escrita daquele Schopenhauer educador, sabe? Ah, você acha que lembra esse texto? Lembra um pouco a veneração, né? É um texto, nossa, eu acho um texto bem difícil de tragar. Saquei. É umas 50 páginas também dele puxando o saco do Schopenhauer. Tipo, Eu acho só isso. curioso. Eu acho curioso ele ser um autor tão irreverente, É. mas ele tem assim algumas figuras que ele admirava muito, respeitava muito, e Uhum. nas cartas ele escrevia assim, né? É. Uhum. Tem uma questão de estilo no Nietzsche, parece, assim, que na escrita filosófica, mesmo texto de divulgação, ele é polêmico, ele tem uma escrita polêmica. Nas cartas, nem tanto, né? E imagino que no cotidiano ele também não devia ser assim. Devia ser uma pessoa bem diferente, assim, não devia É. ficar criando polêmica por qualquer coisa. Parece mesmo. É engraçado notar que nas cartas ele tinha uma veneração pelos amigos, de um modo geral. Quando você começa a ler, você entende que tudo que ele escreveu sobre rivalidades, inimizades, cai por terra na vida pessoal dele, que não era tão conflituosa quanto pensam, né? Pelo menos não nesse período assim do nascimento da tragédia, era um período de muitas amizades. Depois é que ele começou a ficar realmente mais irritado com a academia, mas já dá para perceber que por aí ele tá começando a reclamar do trabalho, tá começando a reclamar da profissão, né? Aham. Mas eu gosto desse corte dele. Eu também gostei de algumas passagens. A parte que ele fala da casinha de cachorro eu achei muito legal. É engraçado, eu sempre solto umas gargalhadas com ele. Ele tem um senso de humor, assim. Eu acho que isso vem com um certo deboche, você não acha, não, João? Não tem um certo Acho, deboche? acho que sim, acho que sim. É, tem uma interpretação assim que o Adorno faz depois sobre o Nietzsche, né, a respeito do Nietzsche. Não é uma interpretação muito amistosa, assim, porque o Adorno queria que o Nietzsche colocasse de maneira mais clara algum projeto político, que é algo que o Nietzsche vai se desviar assim, de toda maneira, né? Ele chega a falar do socialismo como uma espécie de reposição, restauração da figura de Deus. Tem todo tipo de ideia assim que parecia se colocar de maneira unânime e que agregava, no sentido do gregário no Nietzsche, é algo que o Nietzsche parece rejeitar, e o Adorno se queixa um pouco disso, assim, não tanto pelo gregário, que o Adorno também confia nessa tese, mas do Nietzsche não apresentar nenhum tipo de projeto político, ou pelo menos o Adorno achar que o Nietzsche não apresenta, né? E aí o Adorno diz que o Nietzsche cai numa escrita irônica por descrença. Quer dizer, o lugar do Nietzsche acaba sendo a linguagem por descrença. E aí, mas é interessante porque a linguagem do Nietzsche é essa linguagem polêmica, né? Assim, é muito provocativo, né? Mas engraçado, dos temas mais importantes no Nietzsche, que é o estilo, e no Adorno também, que é o estilo, que também é um descrente, que não tem exatamente no que confiar, né? Não tem mais proletariado assim, como negativo da história e tal. Os dois partilham esse mesmo recurso linguístico, que é apelar para a escrita como uma espécie de ponto de fuga, assim, escapar um pouco do mundo. Só que o Adorno fala isso do Nietzsche, mas ele próprio, o Adorno, não faz assim uma autocrítica com relação à escrita como lugar do filósofo, né? Ou lugar que o filósofo foi banido, pelo menos. Que texto é esse do Adorno? Você lembra? É uma entrevista do Adorno e do Horkheimer e aquele outro cara importante lá da hermenêutica, Gadamer. O Gadamer está de mediador de uma entrevista do Adorno e do Horkheimer sobre Nietzsche. Na verdade, é uma conversa de rádio. Quando eles retornam dos Estados Unidos, Lari, tem um certo projeto pessoal assim de tentar descolar algumas figuras que foram apropriadas pelo nazismo. Então tem
uns textos do Adorno sobre Hölderlin combatendo a apropriação nazista, e tem essa entrevista sobre Nietzsche também combatendo a apropriação nazista. Mas o Adorno, ele também quer se desvincular do Nietzsche, né? Tem uma herança nietzschiana no pensamento dele, mas ele quer se desvincular, então ele faz essa crítica na entrevista, na conversa de rádio. Ah, entendi. Eu vou procurar, porque essa eu ainda não conheço. Na realidade, eu li muito pouco do Adorno. É, ele se inspira um pouco na noção de canção popular do Nietzsche, não se inspira para pensar indústria cultural ou não? Olha, não sei se na música popular, mas o Adorno entende que o Wagner é o precursor da indústria cultural. Então eles partilham a crítica ao Wagner. Ah, tem essa crítica então também. Tem. O Adorno tem um ensaio sobre Wagner que ele é igualzinho ao Nietzsche, mesma coisa. Que o Nietzsche fala de teatralidade, o Adorno está falando com outras palavras, mesma coisa. Olha só. Bom, gente, é isso. Se vocês não quiserem falar mais nada, Eu acho que eu vou aproveitar esse tempinho que sobrou para adiantar outras tarefas aqui. tá. Semana que vem a gente volta com o Les Equas, aquele método de leitura, caso alguém não queira sugerir algum texto. Se quiserem sugerir, manda para mim. Se ninguém mandar, a gente volta para o Les Equas. Não sei de quem que é o texto que a gente vai ler agora, mas enfim. E a gente termina a lição 1, finalmente, do A2. Beleza? Ok. Tá ótimo, João. Beleza, tranquilo. Então, fechou. Obrigado, então. Até semana que Obrigado. vem, gente. Tchau, Obrigada. obrigado, João. Até breve. Obrigado, tchau, tchau.